Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um YZ News. E hoje iremos explicar o ciclo do carbono e o que é o carbono. Bom, o carbono ele é um elemento químico fundamental para a vida na Terra, pois ele é a base das moléculas orgânicas presentes nos organismos vivos e nos compostos encontrados na natureza. Ele é armazenado em diferentes reservatórios, como os oceanos, os solos, as plantas e as respirações dos organismos. O carbono em si não é um gás, ele é um elemento químico que pode formar diferentes compostos gasosos, como o dióxido de carbono, que é o CO2, e o monóxido de carbono, que é o CO, cada um com suas características, suas diferenças e os seus impactos próprios. Bom, e vocês sabem qual é o ciclo do carbono? O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico, onde o mesmo é retirado do meio ambiente para os seres vivos e depois retorna para o mesmo. Esse ciclo garante que o elemento circule pelo meio ambiente e pelos seres vivos. Nós temos a respiração e a fotossíntese que são essenciais nesse ciclo. O mesmo pode ser dividido em dois tipos: o ciclo biológico do carbono e o ciclo geológico do carbono. O ciclo geológico do carbono é aquele responsável por regular a movimentação do carbono pela atmosfera, hidrosfera e litosfera. O biológico envolve todos os seres vivos do planeta e pode ocorrer tanto no meio terrestre quanto no meio aquático. Os organismos fotossintetizantes são responsáveis por retirar o gás carbônico da atmosfera, como no processo de fotossíntese, onde é retirado o CO2 e liberado o O2. Bom, agora iremos passar para a reportagem com a nossa querida jornalista Ludmila Soares. Obrigada, Zaira e Yasmin. Agora, para vocês não ficarem perdidos, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Dalton. Dalton é a unidade de medida dos átomos, e um Dalton pesa mais ou menos 0,00 muitos zeros, 1.661 gramas. Agora, voltando ao carbono. O carbono é representado na tabela periódica pela letra C. O seu número atômico, que é esse aqui, é 6, o que significa que ele tem 6 prótons em seu núcleo. O número 12.011 é o seu peso atômico. O carbono pode ser encontrado ligado a diversos outros elementos químicos, formando assim vários materiais. Quando ligado a duas moléculas de oxigênio e uma de carbono, ele se transforma no gás carbônico, que está presente nos processos de respiração celular e fotossíntese. O carbono também está em várias matérias orgânicas, como o DNA e as proteínas, medicamentos, borrachas e grafites. Como foi percebido, sem ele nós não existiríamos aqui, assim como muitas outras matérias. Agora é com você, Yasmin. Muito obrigada, Ludmila Soares. Bom, agora nós iremos falar um pouquinho sobre os impactos que este mesmo elemento causa, como, por exemplo, o que emite CO2 e como ele afeta no clima. Fique com a reportagem. Cíntia, fala pra gente um pouco sobre o carbono na atmosfera. Como é de conhecimento geral, o carbono é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, um processo natural que permite que nosso planeta mantenha uma temperatura adequada. Porém, com o aumento de certas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o aumento no número de transportes que utilizam esse combustível, o desmatamento e processos industriais, a quantidade desse componente na atmosfera vem subindo muito, o que causa diversos problemas para o clima do planeta. Um exemplo desses problemas são o aumento da temperatura global, que acelera o derretimento das geleiras, ondas de calor intensas e mudanças nas estações do ano, o que além de afetar a nós humanos, também afeta outros seres vivos, prejudicando assim a biodiversidade do planeta. Com essa intensificação das temperaturas, pode ocorrer de áreas que deveriam ficar congeladas permanentemente derretam e acabem liberando metano, o outro gás do efeito estufa ainda mais forte que o carbono. Por esses e outros motivos, é importante entender como nossas ações estão destruindo o meio em que vivemos e buscarmos soluções menos devastadoras. Olá, após essas incríveis reportagens, iremos para um breve comercial. Voltamos já. O planeta fala. Vamos ouvir? O C6 Bank é o primeiro banco do país a lançar um extrato de carbono. Com ele, você acompanha suas emissões e pode compensá-las se quiser. Esse é um convite para fazermos escolhas conscientes por um futuro mais sustentável.
C6 Bank. É da sua vida e da vida do nosso planeta. Mas como o efeito estufa é produzido? Acontece quando a luz solar atravessa a atmosfera e reflete radiação infravermelha. Parte dela é absorvida pelos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Assim, podemos aquecer a atmosfera, derreter as geleiras e criar um ambiente feliz para esses planetas, assim como a Terra. É impossível fazer o mundo parar de girar. A humanidade vai evoluir e precisar cada vez mais de energia. Mas sabe o que é possível? Desenvolver produtos com uma pegada de carbono menor, como o novo Diesel R, um diesel com conteúdo renovável que combina derivados de petróleo com óleo vegetal, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Estamos de volta com mais um bloco do YZ News. E agora iremos passar a voz para a nossa jornalista que está em Itaquera, Carla. Ok. Bom dia para todos. Agora eu vou falar um pouco sobre o aumento do CO2 na Revolução Industrial. Vou tentar explicar de uma forma mais simplificada, no qual seria... imagine uma linha, no qual abaixo dela teria várias ondas, que elas não ultrapassariam, mas no mínimo elas só encostariam nessa linha. Essas ondas seriam o gás carbônico, no qual haveria momentos no qual ele aumentava e diminuía. Mas em 1950, no qual ocorria a Revolução Industrial, houve um grande aumento do gás carbônico, no qual ele ultrapassou a média dessa linha, no qual ultrapassou os gases carbônicos, no qual ocorriam, os níveis de gás carbônico ocorriam, que um desses motivos era pelas indústrias, pelas máquinas, pelo carvão e pelas queimadas e vários outros motivos. E uma forma, e ainda ocorre, né, não podemos esquecer disso, que ainda ocorre o grande aumento de gás carbônico. E uma das formas de diminuir o gás carbônico é através da plantação de áreas verdes, que, como explicado no ciclo do gás carbônico, as plantas absorvem o gás carbônico, mas não só as plantas, como as algas e os fungos. E também, que é importante ressaltar, que as plantas liberam o CO2, que também é muito importante, que é o oxigênio. Com essa absorção, diminuiria o gás carbônico, que é tido em grande excesso, né, como visto no ciclo, que tem menos absorção e mais liberação do gás carbônico. Então, com a plantação de áreas verdes, ia diminuir essa quantidade de gás carbônico. E como uma curiosidade, sobre que alguns países pagam para outros países para que eles mantenham as áreas verdes, para que ocorra a diminuição do gás carbônico, porque agora ele está aumentando muito, né? E agora, para finalizar, muito obrigada pela atenção. Aqui é Cara Legenda falando do centro de Itaquera, agora para o YZ News. Finalizamos aqui mais um YZ News. Tenha um bom dia, uma boa tarde uma boa noite.